Olá pessoal, leitura da palavra, Gênesis capítulo 18. Aparecem 3 homens a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor e nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforçais o vosso coração. Depois passareis diante, porquanto por mais chegasse até o vosso servo. E disseram: Assim fazeis como disseste. E Abraão apresentou-se a ir ter com Sara à tenda, e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazei bolos. E correu Abraão as vacas e tomou vilela de tenda e boa, e deu ao moço que se apresentou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a veitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhes: Aonde está Sara, tua mulher? E disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu a luz, ainda havendo envelhecido? E haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não diga isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele será bendita todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido, eu sei que ele há de ordenar os filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e portanto o seu pecado tem agravado muito. Descerei agora
e verei se com efeito tem praticado segundo o teu clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então vieram aqueles homens e os rostos dali, e foram-te para Sodoma, para que Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede por Sodoma. E chegou-se a Abraão, dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também? E não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti façais tal coisa, que mantém justo com os ímpios, que justo seja como os ímpios longe de ti. Não faria justiça ao juízo da terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor a deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi de falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos falarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? Disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, se ire o Senhor, se eu ainda falar, porventura se achará ali 30, e disse: não farei achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi de falar ao Senhor, porventura se achar ali 20, e disse: não destruirei por amor aos 20. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo, porventura achar ali 10, e disse: não destruirei por amor aos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se em seu lugar. Gênesis capítulo 18.